Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Essa é uma das passagens que os gnósticos usavam para poder justificar suas teorias. Pois é. Não tem versículos chaves na linha calvinista, predestinista? Não tem os versículos chaves? João 6, Efésios 2, não tem umas passagens chaves? Essas passagens chaves para a visão predestinista, elas foram interpretadas pela primeira vez dessa forma pelos gnósticos. Uma delas é essa aí que você falou, lá em João capítulo 8, eu acho que versículo 42, 43, vai até o 47, né? Ele falando sobre essa questão toda. 44. Né? O 44 é quando ele diz, vós sois do diabo que é o vosso pai, né? Mas começa ali no 40, 41, 42, onde ele vem falando sobre isso. Então, os gnósticos diziam o seguinte, para a gente entender, que é exatamente o que você perguntou. Os gnósticos, eles acreditavam que a humanidade era dividida em 3 classes, em 3 categorias. Tem uma razão por que essas classes surgiram. Havia grupos e grupos gnósticos. Cada grupo gnóstico tinha uma mitologia diferente. Eles diziam, não, foi assim que aconteceu para que as classes fossem divididas. Outros diziam, não, eu penso que foi assim. Ou seja, tinha várias mitologias gnósticas que diziam por que essas classes tinham surgido. Independente de como era a explicação, todos criam que as 3 classes existiam. Certo? Todos criam. Quais eram as 3 classes? Eram um grupo chamado de espirituais, eles também usavam a palavra, porque a palavra grega é pneumáticos, né? Aí transliterada para o português fica pneumático, mas é espirituais. Essa palavra aparece no Novo Testamento, Paulo a usa, mas seriam esse grupo, os pneumáticos, que são espirituais, os psíquicos, que é a palavra psique, né? Os psíquicos, e os terrestres, ou terrenos, que seriam os ílicos, ou materiais. 3 grupos. Espirituais, psíquicos e terrenos. Cada um tinha uma característica própria. Essas 3 classes, elas eram representadas pelos 3 filhos de Adão: Caim, Abel e Sete. Quem era pneumático era filho espiritual de Sete. Alguns, inclusive, se chamavam de setianos. Ou seja, os herdeiros descendentes de Sete. Setistas, setianos. Os filhos de Caim eram os terrenos, os ílicos, é o pior tipo de gente que existe. Os psíquicos eram os filhos de Abel. Pneumáticos, filhos de Sete, os espirituais. Os psíquicos, filhos de Abel. E os terrenos, filhos de Caim. O que cada uma dessas classes representava? Eles diziam que tinha 3 elementos no universo, no cosmos. Elementos que formavam as coisas do mundo, da vida, etc. Um elemento pneumático, o elemento psíquico e o elemento ílico. Os homens cujo elemento pneumático predominava, eles eram seres pneumáticos. Os pneumáticos eram os melhores, eram aqueles que tinham uma semente da eleição, eram os que estavam predestinados à salvação e predestinados ao céu dos eleitos, que é um céu diferente, tem 2 céus no gnosticismo. O céu dos eleitos é chamado de pleroma. Pleroma é uma palavra grega que significa plenitude. Plenitude. Essa palavra aparece no Novo Testamento também. Então, os espirituais, os pneumáticos, desde o nascimento, ou antes de nascer, eles estão predestinados. Por quê? Porque tem o elemento mais nobre do universo, que tem a característica da natureza de Deus. Então, esse elemento é o que faz essas pessoas serem eleitas, porque é uma semente da eleição. Então, são todos predestinados. Quem é pneumático, certo? Tem o outro lado, que é o extremo oposto desse, que é o terreno, o ílico. Ele já nasce predestinado à destruição. Não tem como ele ser salvo. É impossível um terreno ser salvo. É como se fossem os carnais, porque parece uma divisão de espírito, alma e corpo, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Alguns tradutores, inclusive, chamam de terrestres, materiais. Carnais eu nunca vi. Mas a lógica é essa, é exatamente essa aí. Ou seja, esses terrenos, ílicos, terrestres, materiais, ou como você está chamando de carnais, esse grupo de pessoas é um grupo que não tem como ser salvo. Ele nunca vai gostar da palavra de Jesus, nunca vai aceitar o evangelho, nunca vai confessar a Cristo, ele nunca vai se converter. Nem para se converter e se desviar, ele não vai. Por quê? Porque esses são filhos do diabo. Como tem lá naquela passagem, que era o que eles usavam para justificar as supostas naturezas e classes dos seres humanos. Então, tem os pneumáticos que antes de nascer já estão predestinados para ser salvo e para ir para o céu, e tem os ílicos que antes de nascer já estão predestinados para destruição e nunca, jamais vão ser salvos. Sem falar também que os pneumáticos, eles nunca podem perder a salvação, é impossível. Alguns gnósticos diziam assim, os pneumáticos são como uma barra de ouro,
que você joga ela na lama, ela vai se sujar de lama, vai ficar preta por fora, mas a sua essência não é perdida. Ela pode se envolver, o pneumático pode se envolver com qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de coisa errada, o que você imaginar. Ele pode passar a vida inteira praticando essas obras e ele nunca perde a salvação, porque ele não perde a essência da sua natureza, que é como a barra de ouro. Essa era a ideia dos pneumáticos. E no meio tem os psíquicos. Os psíquicos era a única classe de seres humanos que não estava predestinada para nada. Nem estava predestinado para ser salvo, nem está predestinado para ser destruído. Eles podem ser salvos e eles podem ser destruídos. Vai depender do comportamento deles ao longo da vida. Quem são os psíquicos? São aqueles que estão na igreja de Cristo, judeus ou gentios. Quem recebeu a palavra, quem confessou Jesus, é psíquico. Para saber se ele é eleito, aí é outra coisa. Mas ele sendo psíquico, ele pode perder a salvação. Sendo psíquico, ele não é predestinado ao céu. E nem é predestinado. Ele fica ali, vacilando. Isso aí era o pensamento que gnóstico. Sim. Uhum. E outra, o psíquico, se ele conseguir ser salvo, que é através da santidade, da pureza, do esforço, das boas obras, era assim que o psíquico era salvo. Se ele for salvo, ele vai para um céu de segunda classe, que não é o mesmo céu, o pleroma, que os pneumáticos iam. Ele vai para um céu secundário chamado de intermediário. Se ele não conseguir permanecer salvo pelas boas obras até o fim, ele vai ser destruído com aqueles que estão predestinados à destruição. O psíquico não está predestinado à destruição, mas se ele não fizer a parte dele, se ele não cumprir os pré-requisitos, ele vai acabar sendo destruído junto com os outros que estão predestinados. Então tem essas três classes. E, cara, o que é interessante, ou seja, essa passagem que você citou era usada por alguns gnósticos para dizer, tá vendo aí, Jesus disse, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Para eles, para os gnósticos, isso provava que tinha gente que não se convertia. Porque tinha uma natureza cuja essência era inconversível. Eram filhos do diabo de uma classe que não tinha salvação. Esses estariam, supostamente, na cabeça dos gnósticos, predestinados à destruição. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.